Estimados irmãos, que a palavra de Deus encontre lugar todos os dias no seu coração e na sua alma, e que você tome uma decisão de ser dedicado e consagrado a Ele todos os dias pelo poder do Espírito Santo. Amém. Davi, não precisa se preocupar, em algum momento eu vou mudar aqui, tá? O que falar nesse dia? Temos tantos assuntos para falar sobre mulher. É sobre mulher, não falar da mulher. Poderíamos pensar em vários temas. E tenho diante de mim várias mulheres. E como fazer chegar ao coração de vocês a mensagem que eu tenho hoje? Mas não só no coração de vocês, mulheres, mas no coração dos maridos também, no coração do homem, no coração do irmão, no coração do filho. Temos mulher, e pensamos geralmente quando se fala em mulher de idade, mulher casada, mas não, mulher desde o ventre materno, se é sexo feminino, é uma mulher. Então eu estou falando de uma mulher criança, bebê, eu estou falando de mulher adolescente, mulher jovem, eu estou falando de uma mulher esposa, uma mulher mãe, mulher avó, eu estou falando de uma mulher que cuida, eu estou falando de mulher que é revoltada, que é braba, que é mansa, que é fácil, que é difícil, mulher sábia e prudente, que edifica ou que destrói o seu lar. Então nós temos vários tipos de mulheres. E diante de muitos temas possíveis, eu quero falar sobre algo que, na minha visão, vai ao encontro de todas vocês. O valor da mulher. E aí nós precisamos, quando falamos em valor da mulher, ou valor do ser humano, nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos olhar onde tudo começa, como começa. Então nós precisamos, sim, parece ser muitas vezes repetitivo, mas em um mundo que se afasta cada vez mais da palavra de Deus, temos sim que reforçar e dizer com toda a convicção em nosso coração o que nós acabamos de confessar aqui na nossa fé. Que eu fui criado por Deus, que vocês são criados por Deus, e que é esse Deus quem nos deu vida, nos deu alimento, nos dá casa, nos dá calçado, nos dá bom governo, nos dá esposa, nos dá campos, gados. Eu estou falando de um Cristo para todos, porque às vezes cantamos Cristo para todos, mas selecionamos aqui dentro quem deve receber Cristo ou não. E talvez na cabeça de muitos homens, mulheres não deveriam nem ir ao céu. Não deveriam nem ouvir a mensagem. Por isso, destaco o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Não há como falar de mulher ou de homem sem olhar primeiro a origem de ambos. Não há como pensar em valor de uma pessoa sem olhar para a sua origem. Voltamos a um dia especial. Lá no paraíso,
Deus já havia criado todas as coisas e Ele cria o homem, e o homem está lá no jardim trabalhando, ajudando o Senhor na criação. Mas Deus olha para o homem e diz: miserável, está sozinho, está desamparado, precisa de alguém. Precisa de alguém que esteja ao lado dele. E ele olha para os animais e ele diz: eu criei macho e fêmea, e cada animal tem o seu casal, macho e fêmea, mas o homem está só. E então Deus, em sua perfeição e cuidado, e cuidado com o homem, tá? Homens, Deus olhou para vocês e disse: precisamos cuidar do homem. E Deus cuida do homem, cria a mulher. Enquanto o homem foi criado do pó da terra, a mulher foi formada a partir da costela do homem. Assim, para que a criação fosse completa, não perfeita, porque qualquer criação de Deus seria perfeita, mas para que ela se completasse, então Deus cria a mulher. Tinha que criar a mulher para o homem, porque ele estava só. Cada espécie tinha sua companheira, macho, fêmea. O homem, porém, estava só. E o versículo 27 então diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse criar todas as coisas é criar do nada. Deus cria, nós copiamos, nós usamos matéria existente, mas Deus cria. E Ele então cria a mulher. O ser humano não é fruto do acaso. O ser humano não é fruto de uma explosão e que depois de milhões de anos virou um macaco e depois nós viemos dele. Não nasce. O ser humano não nasce uma ameba e depois decide o que quer ser. Cada um de nós já nascemos homem ou mulher. E assim fomos criados por Deus. Deus nos criou homem e mulher, macho e fêmea. Tudo indica que esta imagem de Deus não seja a imagem, eu não estou olhando para vocês e talvez não seja essa a imagem que Deus tenha de mãos, braços, pernas, talvez não seja essa, mas a imagem que se refere ao texto é: o homem e a mulher foram criados perfeitos, santos, sem defeito, tudo alinhado. Tanto é que Deus olha a sua criação e diz que era muito bom. Cada um foi criado para uma função específica. O homem para administrar o jardim e a mulher para estar ao lado do homem para lhe ser um suporte. É importante ver o sentido da palavra para designar a função da mulher ao lado do homem. O texto afirma em Gênesis 2:18: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Em uma tradução mais literal, uma auxiliadora de fronte dele, que esteja na frente dele. Isto é, uma auxiliadora que corresponda a ele, as suas necessidades, o seu lado, o seu amparo, o seu suporte. Então faz Adão cair em um profundo sono e tira uma costela, e da costela faz a mulher.
Tudo sempre foi uma perfeição, até o dia do pecado. Ali o pecado desgraçou. Aquela união que era tão perfeita e maravilhosa, em vez de ser uma auxiliadora, a mulher passou a ser uma adversária. Em vez de ser uma companheira, ela passou a ser uma arquirrival. Em vez de um lar, transformam sua casa em um campo de guerra. Homem e mulher. Em vez de fazer daquelas paredes da sua casa um lar, transformam num campo de guerra. Em vez de homem e mulher edificarem juntos o lar, ficam competindo e muitas vezes se destruindo. A visão do homem com relação às mulheres também mudou a partir dali. E mudou demais. Infelizmente, a palavra de Deus está sendo esquecida. E a visão de algumas religiões sobre a mulher não é nada animadora. E a visão, talvez, de muitos aqui dentro. Por exemplo, é atribuído ao Ayatollah Ali Khamenei, aquele líder do Irã morto por Israel há poucos dias, uma frase. Se foi ou não foi, mas eu ouvi dizer que foi ele. Esta frase. Tá. Vamos ver se funciona. Se funcionasse, então muda lá para mim, Davi. Eu vou pedir para você mudar quando precisar. Não está mudando? Então congelou. Então pode reiniciar o computador, faz favor. Vamos aguardar um pouquinho, irmãos, que é importante. São as tecnologias da vida, tá? Isto, obrigado. Ele diz, e há outro tipo de animal que ele, Alá, criou, que são as mulheres. Elas são como vacas e ovelhas, são animais, mas Deus as criou para o uso dos homens, apenas para que os homens não fiquem assustados. Ele as criou à semelhança dos seres humanos, caso contrário, elas seriam iguais às vacas, ovelhas, camelos e cavalos. Não precisa mudar, deixa aí. Isso é brincadeira? Não é. Pois é exatamente assim que muitos lugares tratam as mulheres. Como objeto. E não é só isso. O homem faz e desfaz como lhe apraz. Porque mulher não passa de um pano, de uma sola de sapato. E o que mais entristece é que no Brasil tem gente que defende isso. Ainda acha o cúmulo isso ter acontecido. E garanto que se pudesse votariam ainda para trazer mais muçulmanos, porque estão trazendo. E daqui a pouco, nossa sociedade poderá estar muito mudada. Mas quero que vejam a realidade de muitas outras mulheres. Essa visão aqui é terrível para vocês, mulheres, e para a mulher de qualquer lugar do mundo. Onde está o valor de uma mulher? Se Deus te criou como sendo a sua imagem ali perfeita,
junto com o homem. Isso é uma visão satânica e não procede de Deus. Essa é a Tef. Ela tinha 16 anos, ela foi estuprada repetidamente por um homem de 51 anos, que era casado e havia servido na guarda revolucionária iraniana. Quando seu abuso foi denunciado, ela foi levada a julgamento por violar as leis da castidade e condenada. Ela foi enforcada em público por ter sido estuprada. Só acontece lá estupro? Vocês vão ver que não. Vocês vão ver que não. Acabei de ver que em Rondônia, segundo estado onde mais acontece abuso sexual no país, está na hora de criar vergonha. Está na hora de acordar. E a mulher enforcada por ser estuprada. São os muçulmanos. Marzieh Ebrahimi foi vítima da ditadura do Irã. Teve o corpo queimado com ácido por se recusar a usar o hijab, o véu islâmico imposto por lei no país. Só porque não quer cobrir o rosto? Então vai tomar uma chuva de ácido? Então não presta? E pensar que lá, em 79, antes de 79, havia liberdade. Liberdade para as mulheres estudar, trabalhar, passear. Mas vamos lá ver hoje. Mas só acontece lá? Pensem. Pensem. Acabou aquele negócio de achar que voto é para qualquer um. Fiz questão de trazer essa foto porque para mim ela é uma mulher. Ela não foi morta por ser mulher. Já vou deixar claro aqui para não se vitimizar. Ela não foi morta por ser mulher. Ela foi morta por ser uma mulher cristã. Penso que muitos de vocês já viram o vídeo. Soldados assustando a mulher. E ela tentando proteger seus 3 filhos, cuidando deles. Uma mulher guerreira. Cristã, filha de Deus. Então lhe fizeram uma promessa que se ela largasse os filhos e se deixasse matar, afastaram ela e mataram ela, e depois voltaram e mataram os 3 filhos. É isso que queremos para o Brasil? Mulher, por ser cristã, valorosa, deu a vida pela causa de Cristo. E os filhos também. E só por isso, sem medo de errar, estão no céu, estão vibrando diante do trono celestial. Achar que é só lá que talvez acontecem as coisas, só lá fora. Uma senhora, agora há poucos dias no Paraná, uma freira, 82 anos, é estuprada e morta dentro do convento. Por um cara que fazia 15 dias que tinha sido libertado da prisão. E quando se coloca e se quer colocar leis que de fato punem o agressor, então existe uma ala do Brasil que sempre vota contra e que não quer aprovar isso.
Por que será? Mas mulher que merece sim o nosso respeito. 82 anos, no fim da sua vida, dessa maneira. Estamos batendo o maior recorde de feminicídio no Brasil. 4 por dia. Bandeira manchada de sangue. Uma vergonha. E esses que matam e estupram, entram hoje, amanhã saem da prisão. Enquanto muitos inocentes estão lá, penando, lutando porque compartilhou um vídeo, porque foi lá e ergueu a bandeira. Justiça? Onde está a justiça? Onde está a justiça para essas pessoas, para os enlutados, para as vítimas de fato da sociedade? Na minha visão, poderíamos mostrar muitas outras coisas, mas acho que para ter uma ideia de vocês, mulheres, eu quero trazer aqui para vocês o quanto vocês são importantes. Diante de Deus, vocês não são nem uma vírgula menor que eu, menor do que qualquer homem. Nós somos exatamente a mesma coisa, a mesma altura. Fomos criados pela mesma mão, pelo mesmo Criador. E existem outras coisas. Movimento feminista não trabalha para todas as mulheres. Isso é fachada. Isso é ilusão. Também quer tirar das mulheres cristãs os seus valores. Sim, movimento feminista, de feminista, na minha visão, não tem nada. Pois querem tirar de vocês, mulheres cristãs, o seu valor. Sua alegria de procriar. Porque vai transformar o corpo. Vou ter que dar de mamar, vai ficar difícil. E então colocam 1000 empecilhos para que você, mulher, não dê à luz. Onde Deus te dá um dom especial para procriar, para gerar uma vida, então vem o movimento e começa a complicar. Querem tirar de vocês a alegria de ser auxiliadora do seu marido. De ser uma auxiliadora de fronte do seu marido. Querem tirar de vocês a alegria de poder dizer: eu sou do lar. Eu cuido da minha casa. Qual é o pecado de cuidar da sua casa? Se o marido está sustentando ela. A alegria de edificar a sua casa dentro de uma visão bíblica. Então, o movimento feminista tem seus problemas muito grandes e a alegria de ver o seu corpo como santuário do Espírito Santo. Quando se diz meu corpo, minhas regras, bom, então Deus, o Senhor fica de lá, porque eu tenho o meu corpo e eu tenho as minhas próprias regras, e o Senhor não tem nada a ver com isso. Mas eu também preciso falar com os homens. Homens cristãos. E eu pergunto a vocês: como vocês estão tratando a mulher?
Como você trata sua esposa, sua filha? E eu já vou dizendo que se há abuso sexual, então você está errado, você não está cuidando, você está maltratando. Como tratam as outras mulheres que estão à sua volta? Como você enxerga as outras mulheres? Estão vendo apenas como criação de Deus, como um privilégio de ter uma mulher ao seu lado? Ou apenas como objeto sexual? Acreditam que as mulheres sejam inferiores diante de Deus do que os homens? Mulheres, umas perguntas para vocês. Estão sendo auxiliadora do seu esposo? Estão sendo sábias, edificando o seu lar ou destruindo com as próprias mãos? Estão respeitando o marido diante de outras mulheres e da sociedade, ou ele só tem defeito e só fala dos defeitos? Estão vendo também as qualidades do seu marido, do homem que Deus abençoou para que esteja ao seu lado? Estão cuidando e respeitando o seu corpo como santuário do Espírito Santo? Ou estão se expondo, achando que a maneira que se vestem não faz mal a ninguém? E aí eu digo para vocês, mulheres cristãs, cuidado com a exposição de fotos seminuas. Isso não é legal. Isso não é bacana. Basta o seu marido admirar o seu corpo, cuidar de você. Então, cuidado com as fotos que se expõem na mídia, porque depois que postou, já era. Então, cuidado como pessoa, como cristão, como sal e luz do mundo. Vocês, mulheres, sintam a alegria de serem criadas por Deus. Eu quero que vocês saiam daqui vibrantes, com a certeza no coração de que vocês foram feitas pelo mesmo Criador, e diante de Deus nós somos iguais. E eu tenho textos para provar isso. Gálatas 3:28 diz assim: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 1 Pedro 3:7: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Tratem a sua mulher com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marcos 12:25: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Ora, se ele está falando que não vai existir nem mulher nem homem, então significa que homem e mulher estarão lá. E ninguém tem o direito de tirar o valor, seja do homem ou seja da mulher. 1 Coríntios: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher.
Porque como provém da mulher o homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Paremos com aquela discussão idiota e besta. Quem tem mais poder? Porque eu tenho aqui algo importante, e aqui está no versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Os dois foram abençoados por Deus. Deus os abençoou. Ele não olhou para o homem e disse: homem, eu te abençoo como a coroa da criação, e agora você vai e pisa na mulher. Mas ele abençoou os dois. Ele disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Por isso eu digo que um cristão, uma mulher cristã que não quer ter filho, já começa pecando contra Deus, porque foi criada para procriar. Até entendo que há situações que a mulher não consegue gerar e está tudo certo. Mas quando por vontade dela ela não quer gerar filho, ela está pecando. Porque ela foi criada para isso também. E aí ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ele não disse: homem domine a mulher, ou mulher domine o homem. Essa briga besta. Quem vai dominar quem? Ele disse: vocês vão dominar juntos sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, e sobre os peixes do mar e sobre todo animal sobre a terra. Por isso que quando alguém quer escravizar, está pecando. Ditadores estão caindo e vão cair mais. Escravizar e dominar o homem, todos nós fomos criados para ser livres. E que assim nós nos coloquemos de fato e de verdade como pessoas e cristãos livres na presença do Senhor. Vocês dois, homem e mulher, nós, homens e mulheres, fomos criados pelo mesmo Deus e estamos na presença do mesmo Deus e por Ele somos abençoados. E uma palavra para terminar para as mulheres: enganosa é a graça e vã a formosura. Sabe aquela beleza que se elogia tanto? Ela vai passar, é vã. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mulheres, continuem na presença de Deus. Continuem firmes na fé. Deus ama vocês. E Jesus morreu por vocês também. E ressuscitou por todos nós. Que Deus assim nos dê essa graça hoje e sempre. Amém.